Oi. Chegou. Chegou. É isso aí, pessoal, estamos de volta aqui na Web TV L10. Tivemos um pequeno problema, assim, nós estamos com duas transmissões simultâneas, tanto aqui em Botuporã e também lá em Tanque Novo. E aconteceu de, quando entrou lá, que acabou caindo o nosso link, mas agora tudo tranquilo, tudo normal. E o placar, pessoal, tá 1-0 Guarani, gol do Jefferson Negro, viu? Pegou uma bola ali logo nos 5 minutos aí do primeiro tempo, já fez um golaço. 1-0 Guarani versus Vila Real. O jogo pegado, já teve aqui começo de discussão, empurrões, teve alguns amarelos aí no jogo, eu não me lembro quem tomou, foi muita correria. E já a gente pega essas informações para você. Gostaria que você que está chegando agora, pessoal, que já mudou de link, já tem 52 pessoas, 65, vai passando aí para os amigos, para os colegas, o novo link, colabora com a gente aí. O nosso comentarista Adilson já está presente aqui na nossa cabine. Já ele vai dar uma passadinha, vai conversar um pouquinho com vocês, falar um pouquinho da expectativa desse jogo, que já está 1-0, como eu falei, e o tempo não parou. 11 minutos, ou melhor, 12 minutos aí do primeiro tempo. Adilson, uma boa tarde, Adilson. O que esperar desse jogo, que já está, olha só, o Eric cabeceou, muito bem o goleiro, que já está 1-0, Adilson. Boa tarde, Maílson, mais uma vez, é um prazer imenso estar aqui com você, participar dessa transmissão. E, rapaz, eu cheguei tão apressado mas é assim mesmo, né? Bora pro jogo, daqui a pouco nós conversamos, nós vamos falar sobre o jogo e o jogo tá bem movimentado, né? Bem movimentado e bem faltoso aqui no estádio municipal Oswaldo Ramos. Beleza, vamos continuar. Pronto, já estamos de volta aqui, já para continuar nossa narração. Quem tá na bola agora é o Coutinho, falta que favorece o Guarani, olha só o Coutinho, tentou virar essa bola na área, ela vai quicar, o Mateuzinho chega nela, domina, jogou, chega lá o Richard Cauê, chuta pra frente, não chuta bem, a bola fica lá com o Mateuzinho mais uma vez, a marcação dele, o Mauri, olha só o Mateuzinho brigou com o Chico, a bola fica lá em cima com o Richard Cauê. Pronto, e o jogo continua, essa bola sai em lateral. Pessoal, a gente vai se aprumando aqui, vai se achando aqui, né? Como eu falei, acabou de ter aí. E eu quero que vocês vão lá pro chat, ajuda a gente. Quem fez o gol foi o Jefferson Negro. O pessoal que tá chegando agora perguntando quem fez o gol, Jefferson Negro. Boa tarde, Maílson. Alô, Jonatas, um abraço. Everton Ojuara também tá assistindo a gente. Beleza, o nosso comentarista Adilson já está aqui a posto, já ele vai dar aquelas alfinetadas, aqueles comentários aí durante esse jogo de Vila Real versus Guarani. Lembrando que no placar agregado, o Guarani está com 3 e o Vila está com 1. Olha só o Tica, toca aqui embaixo para o número 3, o Popó, número 2, tocou no meio para o... Chegou o César, jogou bola na área, o Maicon tá nela, cabeceou pra frente, olha só, o Maciel não ficou com o Popó, o Maciel ganhou, não ganhou, Popó tá nela, toca lá em cima para o Chico, que no jogo passado foi banco, hoje tá de titular nessa equipe aí. Já Adilson vai comentar sobre isso. Olha só, o Mauri teve desvio, tirou, sobrou com o Ricardo jogou para trás, tira para lateral e caiu ali o Coutinho sentindo. Adilson, vamos lá, Adilson, clima quente, o jogo quente, o clima também 30 e poucos graus aqui em Botuporã. Adilson, o jogo tá daquele jeito, hein, Adilson? Bora aí, o jogo começou muito bem, né? Mas muito bem disputado, assim como foi na primeira partida. E o time do Guarani já iniciou bem, já abriu o placar, mas esse time do Vila Real é muito bem organizado e vai sim partir para cima, buscar o resultado. Não é isso, Maílson?
Que maravilha estar mais uma vez aqui. E cheguei já na correria, né? Com a live caindo, mas graças a Deus retornou. E bora pro jogo! Bora sim, Adilson. Adilson, por gentileza, enquanto tem jogador caído sendo atendido ali, é o Coutinho. Adilson, passa pra mim, por gentileza, Adilson, a escalação titular do Vila Real. O time do Vila Real vem com o goleiro Alexandro. O número 21 é o Cleidson. O número 2 é o Fábio Luciano. O número 14 é o Juan. O 10 é o Mauri. O 6 é o Richard Cauê. O 7 é o Charles, é a novidade de hoje, né? O número 4, o Slander. O 8, o Diego. O 9, Francisco. E o 22, Ivan. Pela escalação aqui eu percebi que teve duas alterações, né? O Ivan, que é o Tica. E o nosso grande amigo Charles. Bom jogador, grande jogador. Daqui a pouco nós vamos para a escalação do time do Guarani, né? Bora, Maílson. Beleza, Adilson. Vamos pro jogo. O jogo tá quente. O Tica hoje tá meio estressado, viu? O Tica tá meio bravo. É um jogo também que vale a pena, né? Uma semifinal do campeonato de Botuporã, valendo aí R$5.000, né? O retorno tá top mesmo, cara. Hoje tá prazeroso fazer aqui esses jogos. Vamos lá, quem tá com a bola, olha só, o Tica chutou em cima do Gerson. O Eric chegou ali, brigou com o Popó, ganhou, o Popó perdeu. Olha só o Eric, ele é veloz, colocou na frente, o Popó chegou e deu um tranco por trás. Matou a jogada do Popó e o Haroldo já para o jogo e é falta que favorece a equipe do Guarani. Adilson. O árbitro já começou cadenciando o jogo, né? Era um lance para possível cartão amarelo, mas está certo, o jogo está muito pegado, então tem que saber conduzir bem a partida para que não cause problema no final, não é isso? Exatamente, eu também achei que se fosse aí finalzinho do primeiro tempo, metade do segundo, ele daria um amarelo, mas está muito bem, sabe que é um jogo perigoso, não pode sair dando cartões e depois prejudicar alguém. Olha só quem está na bola, o Luan, que fez o gol da vitória do jogo passado, o Luan número 10, que homenageou para o seu filho Emanuel. Olha só, o Luan bate. O que eu vou dizer lá em casa, hein? Não, Luan, não é assim. Vamos lá, quem tá com a bola agora é o Michael. O Michael cabeceou para a lateral. Diego, que isso? Rapaz, o retorno aqui top demais. Diego chuta pra frente, vai ficar com o Tica. Olha só, Mateuzinho bateu de fora. Pega muito bem o goleiro Alexandro. Temos aí, pessoal, 17 minutos do primeiro tempo aqui no Estádio Municipal Oswaldo Rocha. Eu, Maílson Lopes, comandando a narração. Nosso amigo Adilson nos comentários. Aqui no nosso sistema operacional, o nosso amigo Sidney é o brocador. E na câmera, o B, que é o Everton ou Juara, é o nome estranho dele. Olha só o Gerson, que já tem um gol, tocou, fez tabelinha, bateu de fora no Diego. Agora a bola tá com o Maciel, fintou o Mauri, vai tocar aqui embaixo com o Gerson, tocou agora para o Ricardo. O Ricardo já toca aqui com o lateral esquerdo, o Coutinho. Coutinho tá na bola, número 2, colocou na frente, toca no meio para o Maciel, sozinho, dominou, já viu, cabeça pensante, Luan passou, número 10, levantou a cabeça, jogou na área, o Mateuzinho tá nela, cuidado, Matheus, o Tica antecipa e tira agora, o Charles sai jogando errado. Adilson, o que você achou dessa mexida aí, colocar o Alexandre pro gol, o Tica que fez milagres na partida passada na linha, você achou isso mais, isso aí, você acha que foi uma opção do treinador, faltou jogador, você acha que dessa forma a equipe do Vila Real oferece mais perigo ao Guarani? Mas eu creio que deve ter faltado algum jogador, né? Não estou com a escalação completa aqui no banco de reserva, mas eu creio que deve ter faltado. Porque o Tica vinha muito bem, né? O Ivan vinha muito bem no gol e... Mas bora pra partida, vamos ver, né? Vamos ver no andar da partida do jogo, como é que o time vai desenvolver. Tem muito tempo ainda, né? Agora só tem 18 minutos jogado, então bora pro jogo e sensacional, o retorno aqui tá top demais, né? Olha só quem tá com a bola agora é o Diego. Ah, danadinho. O cara tem de tudo. Olha só, o Luan ganhou, tocou no meio, o Eric sozinho, Eric jogou pro Mateuzinho, bateu! Que defesa do goleiro Alexandro! Rapaz, que jogada, Adilson. Quase o Guarani faz o segundo gol. Maravilhosa. O Luan tentou um toque na frente, né? A zaga cortou e sobrou pro Mateuzinho. O Mateuzinho melhorou demais nos 3 últimos jogos. Cresceu na hora certa pro Guarani, né?
Beleza, e tem escanteio para a equipe do Guarani. Quem tá na bola hoje é o Mateuzinho. O Mateuzinho jogou bola rasante, perigosa. Tira de cabeça o Ivan, que é o famoso Tica. Chegou 2 jogadores do Guarani, se bateram ali, o César e o Ricardo. Olha só, o Richard Cauê tentou sair jogando, não conseguiu. O Maicon já toca pro Mateuzinho, tá em todas. Deu de 3 dedos mal. Quem tá na bola é o Islanda, que é o Tandinho, zagueiraço. Chutou pra frente. Olha só, o Mateuzinho com muita vontade hoje, o Adilson. O Mateuzinho tá muito confiante, né? Fez gols nas duas outras partidas, inclusive no jogo passado. Bora pro jogo, bora pro jogo. A bola sai em lateral, o melhor tiro de meta que favorece a equipe do Guarani. Beleza, pessoal, o jogo tá frenético, muito quente, começou exatamente às 13 horas. A galera tá aqui dando um salve pra Adilson, já ele vai ler os comentários, viu? Se tu quiser pegar o celular seu aí, Adilson, porque o meu, vou falar pra tu, a bateria tá igual a minha, tá quase esgotando. 143 telespectadores, pessoal, vamos aí dar uma compartilhada no link, é pouca gente para um jogo desse tamanho. A gente precisa de mais, a gente quer mais. Vamos lá. No agregado, Guarani 3, Vila Real 1, e no placar de hoje, Guarani 1-0. Olha só. Tiro de meta, Hernando pra frente, subiu onde o Tandinho não consegue, ficou lá com o Popó, tira de qualquer jeito. A bola fica lá com o Ricardo, o Cleidson meteu a mão na cara do Ricardo, o juiz não viu. Eu vi daqui, o juiz não viu. Deixa eu dar uma olhada ali, o que o juiz marcou. Beleza, pessoal, tá dando aí umas microfoninhas, uma chiadeira danada aí, mas a gente vai resolver aqui, viu? Não tem jeito, tudo ao vivo e estamos aí. Uma buzina aqui ao lado da nossa cabine enchendo o saco. Bora lá, quem tá com a bola é o Mauri, número 10, tocou aqui embaixo, o Eric colocou a mão na bola, matou no braço, no ombro, vai tomar amarelo o Eric no comecinho do jogo, viu? Amarelou pro Eric, colocou a mão na... Expulso o Eric. Não, ele vai retirar o cartão. Tá expulso o jogador Eric, o Guarani vai jogar aí quase 2 tempos com um jogador a menos. Jogador Eric foi expulso na confusão, segundo ali o Haroldo, ele tomou amarelo na confusão e tomou mais um amarelo agora, expulso. O Guarani agora vai ter que se virar nos 30 com um jogador a menos, viu, Adilson? Pois é isso, mas é um desfalque tremendo pro time Guarani, né? Além de ficar com o jogador a menos, vai perder seu centroavante, o matador do time. Complicado, viu? Beleza, estamos de volta agora aqui. Rapaz, que loucura foi agora que o Eric tomou um amarelo. Segundo o juiz, ele já tinha amarelo, tá expulso o Eric, que é o 9 da equipe do Guarani. E isso vai complicar a situação demais. Já foi cobrada a bola, sai escanteio para a equipe do Vila. Adilson, um jogador a menos aí, Adilson, é uma situação agora preocupante para o Guarani. Tem 2 gols de vantagem, porém complicada a situação, né? Tem metade do primeiro tempo e o segundo tempo todinho ainda pela frente. Calma aí que você fala, olha só, escanteio, cobrou o Vila, quem chegou na bola foi o Maciel, número 21, tira de qualquer jeito, agora a bola vai ficar com o Mateuzinho vai ter que resolver do jeito que dá, né, Adilson?
Pois é, eu havia dito aqui antes que o time do Guarani perde, além da ficar com o jogador a menos, né? E vai perder a sua referência no ataque, que é o Eric. Mas o time é muito experiente, eles devem se adaptar com esses 10 jogadores em campo, né? Falta que favorece a equipe do Vila Real. Quem tá na bola ele é o Tica, o homem da bola parada. É o Tica, é o Ivan. Hoje tá jogando de jogador de linha, não está mais aí no gol. Olha só, o Tica chutou direto, tirou o Coutinho, tirou também o Maicon. A bola ficou com o Mateuzinho, não. Ficou agora com o time do Popó, tá na bola. O Popó levantou a cabeça, tocou aqui embaixo com o Francisco. Ele é bom de bola. Chegou também ali o Maciel, ganhou. O Ricardo saiu. Tentou ganhar, não ganhou. Quem tá com a bola agora tocou pra trás. O Jefferson ganha, não. Chutou de qualquer jeito ali. O Popó, chutou as canelas do Jefferson. Tá olhando pra sua canela, rapaz. Conexão excelente. 152 pessoas vindo. E muito bate-boca no campo ali. O Michael dizendo assim que essa expulsão é para tirar ele do primeiro jogo da final, mas não é. A final é somente o jogo, é jogo único, ou seja, se o Guarani passar, o Eric não joga mais esse ano. Parada técnica, Dilson. Mas isso o pessoal tá aqui no chat falando aqui, ó, uma expulsão. O pessoal não tá entendendo a expulsão. É porque assim, a transmissão caiu, né, Maílson? O pessoal ficou meio perdido aí. Mas assim, o Eric se envolveu na confusão que teve no início do jogo. Tomou o cartão amarelo, né? Agora, assim, o árbitro passou que ele agrediu a cotovelada. Agora ele pegou de mão a bola. Ah, sim. E aí o juiz aplicou o segundo amarelo e, com consequência, foi expulso, não é isso? Mas o time do Guarani tem muita experiência, está com o resultado em mãos e provavelmente eles vão recuar a marcação e tentar conduzir essa partida, né? Finalizar o primeiro tempo e arrumar no segundo tempo. Bora, Maílson. ...193 telespectadores, agora a galera tá chegando. Pessoal, é o seguinte, a Dilson já explicou. Nós estávamos vencendo o jogo. Nós estávamos vencendo. O Guarani vencia por 1-0 quando teve uma jogada aqui na lateral. Aí teve um empurra pra lá, empurra pra cá e parece que amarelou pro lado do Eric e também pro lado do... Alô, tio Talino lá em São Paulo assistindo a gente. Um abraço, tio Natalino lá em São Paulo. Ela tá assistindo a gente lá. Alô, Natalino lá no Jardim Aracati, São Paulo, assistindo a gente. Aquele abraço, meu tio. Oi. Vou mandar um abraço agora pro senhor. Um alô especial, meu tio Natalino lá em São Paulo, no Jardim Aracati, Zona Sul de São Paulo, lá assistindo a gente ao vivo pela Web TV L10, né, mostrando aí a região para o mundo. Esse jogo quente, quente, quente. Ainda bem que na nossa cabine, Adilson, tem ar-condicionado, né? O Thiago aqui no chat está procurando quem fez o gol, Maílson. O Jefferson Nego. Olha só que bola perigosa aqui, defesaço do Alexandro. Pessoal, é o seguinte, pessoal do chat aí, tá chegando agora, 212 pessoas, a gente vai falando aos poucos aqui, porque assim, no comecinho teve uma queda não foi queda, é como nós estamos com dois links, né, jogando um jogo aqui e outro take novo.
deu uma interferência, vamos dizer assim. Olha só, escanteio batido, sobrou pro Mateuzinho, vai sobrar agora, tem jogador caído do Vila Real. Vamos aqui, alô, Michael Oliveira, aquele abraço, Marquione, abraço, Rick Neves, grande abraço, o Wellington Costa, grande abraço, o Tom Batista, abraços também. Temos aqui o Thiago Jesus, abraço, alô, Gilvan Guedes, o Gilvan Guedes lá da adega 268, também do supermercado Paulão, aquele abraço pra vocês aí. Vamos lá, quem tá com a bola agora é o Luan, número 10. Achou o Maciel no meio, não. Agora vai ter que dosar esse jogo o tempo todo, né, Adilson? Com um jogador a menos aí, o primeiro tempo todinho, o segundo também. Se for pra cima, de peito aberto e tomar um, pode tomar pressão aí, complica a situação aí do Guarani, né, Adilson? Exatamente. Pelo lado do Guarani é segurar a bola, né? O máximo possível. E pelo lado do Vila Real, o time tem que atacar mais. Tem que pegar essa posse de bola e criar oportunidades, né? A bola sai lateral, que favorece a equipe do Guarani. Qual que é a sua pergunta, Wellington Costa? Desculpa aí, comenta de novo, porque é muita coisa aqui. Aí às vezes passa batido. Olha só, lateral cobrado, Chico tá nela. Também tá o Jefferson aí, colocou na frente o Mauri na marcação. O Jefferson ganha, número 7, procura alguém, vai ter que resolver sozinho. Chegou o Mauri, deu um carrinho lateral que favorece a equipe do Guarani. Quer dar uma passadinha no chat, Adilson? Fique à vontade. O Wellington perguntou aí, o Pajeú comprou a arbitragem. Não, nada disso. É aquela coisa, um jogo importante como esse, os jogadores têm que manter a concentração, né, Maílson? Tem que manter a concentração lá em cima, porque a qualquer momento você pode cometer uma bobeira e aconteceu o que teve aí com o nosso amigo Eric. Olha só o Luan na bola, chegou na marcação, o Tica tirou com a esquerda, já deu com a direita, tá parecendo aquele boxeador, ele não perde o pulo. Deixa eu olhar quanto tempo nós temos aqui, Broca. 31 minutos do primeiro tempo aqui no Estádio Municipal Oswaldo Rocha. Alô, galera de São Paulo assistindo a gente, que bom ter vocês aqui com a gente. Isso só nos anima, nos engrandece cada vez mais para que possamos melhorar, ou pelo menos tentar ser melhor a cada dia aqui na nossa transmissão da Web TV L10. Lembrando que hoje a Dilson trouxe uns retornos com um fone pra gente, que eu vou falar a verdade. Melhorou demais. Olha só o Mateuzinho, fintou, o Tica tá sozinho, o Mateuzinho fintou mais um que ficou. Nossa senhora, o Diego chega. Se ele toca atrás, seria um perigo. Mateuzinho fintou uns 3 ali na hora de finalizar com chave de ouro, que seria tocar pra trás. Ele foi fominha, Dilson. Verdade, o Mateuzinho tá muito confiante, né, Márcio? Tá muito confiante, tentou até com o pé direito, que não é o pé bom dele. Olha só, Diego tá com a bola, Diego Costa, é bom de bola esse rapaz, tocou lá em cima para o Charles, que é o famoso Chico. Olha só, o Charles, Chico tocou para o Francisco, que é o chamado Duda. Olha só, o Francisco tentou fintar, não fintou, o Ricardo ganhou, não ganhou, ficou com o César, brigou com 2, Maicon tá nela, levanta a cabeça, Maicon, levantou, tocou pro Mateuzinho, corre muito na marcação dele, tem o Tica, vai tabelar com o Jefferson, vai receber de volta, vai ser sempre assim, Mateuzinho vai ter que se virar como pode. Olha só, o Mateuzinho levantou a cabeça, gira aqui embaixo com o Luan, Luan pega bem, esperou, a bola quicou, o Jefferson devolveu de peito, devolveu fraco, ficou com o Mauri ganhou, tocou pro Luan. Falta do Jefferson no Mauri. Adilson. Passando pelo chat aqui, meu amigo Marcos Vinícius, tá aí ligadinho, sempre curtindo a nossa transmissão. Abraço, você e toda a sua família. É o Marcos Vinícius, lá no Jardim São Luís, São Paulo também, Zona Sul. Olha só, a bola ficou com o goleiro. Mas o time do Pajeú não tá sabendo aproveitar esse jogador a mais, viu? Tem que colocar a bola no chão, assim como nós falamos aqui, né? Bola no chão, vira o jogo, abre os espaços, cria oportunidade e capricha na finalização, porque o jogo tá aberto, viu? O jogo tá aberto, o Guarani tem 2 gols de vantagem, né? Mas com um a menos, essa vantagem não é lá tão grande. Vamos lá, quem tá com a bola agora é a lateral que favorece a equipe do Guarani. Lembrando que o árbitro central é o Haroldo, o assistente número 1 é o Du, lá de Tanque Novo, e o assistente número 2 é o Carlinhos, aqui de Botuporã também. Quem tá com a bola é o Matheus, ou melhor, o Diego, cobrou o lateral, sobrou lá com o Diego, o Luan também, 2, um atrapalhou o outro, colocou nas costas ali, vai ficar com o Coutinho chegou, escorregou o Juan. O Juan escorregou, se o juiz estivesse mais longe, poderia pensar que tivesse tido o toque, mas não teve. Opa! Vai amarelar, Dilson? Cartão amarelo pro Charles, né? Ô, Maílson, que bela cobertura do Coutinho agora, né? Ia sair na cara do gol e o Coutinho chegou muito bem
Jogador de zagueiro, conhece, né? Isso que eu ia falar que agora, o jogador ele tá jogando improvisado, mas lateral e zagueiro, digamos que tá ali bem próximo, né, Adilson? Pode passar no chat, Adilson. O Renilson tá perguntando quem foi expulso. O Eric do Guarani foi expulso pelo segundo Bola cartão. na área, bola perigosa, ficou com o Jefferson, que é autor do único gol até agora da equipe do Guarani. Quem tá com... Olha o Jefferson, tentou fintar, o Popó ganhou, sobrou com o Luan. O Mauri fez tabela com o Popó. Olha o Popó, olha só, o Luan tentou chutar, chutou só o vento. E o juiz muito próximo. O Gu tá nervoso ali com alguma coisa. 35 minutos do primeiro tempo, Estádio Municipal Oswaldo Rocha. Guarani tem 1, Vila Real tem 0. No agregado, o Guarani tem 3, o Vila tem 1. Adilson. A galera tá perguntando aqui, Marius, quando vai ser a grande final? Dia 20. E de que forma será? Um jogo único. Um jogo único, né? O juizão tá dizendo ali pro goleirão que ele não vai tolerar esses ganha-tempo aí. Olha só, o César saiu mal aí, mas eu só acho que ela passa do meio. O Maurinho não chega nela, a bola vai sair em lateral. Lateral que favorece a equipe do Vila Real. A equipe do Vila Real que fez uma baita de uma campanha. É lá da comunidade do Pajeú aqui de Votorão, mais ou menos 10 quilômetros aqui da cidade. É isso, Adilson? É isso mesmo. Bola perigosa, o Diego subiu na mão do goleirão Hernando. Nesse momento do jogo, Adilson, 36 minutos, 1-0 Guarani, um jogador a menos. Se você é treinador do Guarani aí, quais seriam as palavras de conforto pro Eric aí que foi expulso aí no comecinho do jogo? Olha, é muito complicado o cara ficar fora de uma possível final, né? É muito difícil para ele. Mas o Guarani tem muita qualidade, tem jogadores para repor. Mas primeiro tem que segurar esse resultado, né? Olha só que perigo, o Juan chutou em cima do paredão César. Quem tá na bola lá, o Cleidson, tocou lá em cima para o Diego também, o Francisco veio para ajudar na marcação do Diego, tem lá o outro Diego, 2 Diegos ali se marcando. Olha só quem tá na bola, o Mauri não dominou, o Ricardo vem aqui como um pitbull enraivado, marcando o Chico. E a lateral que favorece a equipe do Vila Real. Já cobrado tem pré. Olha só, o Jefferson ganhou. Vai ver o Mateuzinho. Jogo mal, mas deu sorte ainda. Sobrou em cima com o Mateuzinho. Mateuzinho, bom de bola. Cabeça pensante. Adora esse número 18. Mateuzinho tocou atrás agora para o Luan, que vai dosar esse jogo. Devolveu para o Luan. O Vila com um a mais parece que não tá. Olha só, o Luan bateu dali. Aquele chute rasante para ninguém. O Vila, Rádio, está com um jogador a mais, mas parece que está todo mundo igual aí no momento. Exatamente, você percebeu muito bem, o time do Vila Real não está conseguindo criar jogadas e o Guarani já teve 2 boas oportunidades e está circulando melhor a bola do que o Vila Real. Exatamente, Adilson. Quem tá com a bola agora é o Richard Cauê. Richard Cauê lá da comunidade de Espreá, lá próximo da Boa Vista, jogando pela equipe do Pajeú. Quem tá agora é o Francisco Duda, colocou, não brigou, sobrou com o Ricardo. Ricardo tocou para o Maciel, Maciel tá na bola, não ganha, quem ganhou foi o Richard. São 2 esquerdinhas, olha só, tocou lá em cima. Quem tá na bola agora é o Chico. Chico, filho do Tidinha, famoso Tidinha, rapaz, chutava demais. Deve chutar bem ainda, né? A idade chegou, mas diz ele que não tem ninguém em Botuporã que chuta igual o Tidinha, viu, Adilson? Tidinha foi um grande jogador aqui da nossa região e sempre que a gente tem a oportunidade, tem um baba aí, a gente convida ele e o cara continua naquela qualidade a lá Marcelinho Carioca. Olha que moral, viu? Olha só, vai pegar com Tica, vai bater dali, não, fintou o Maciel, agora ele pega dali, ele pega bem pra fora! Que chance teve o Tica e o goleiro Hernando tirou com os olhos. O Tica bate muito bem na bola, né? Pode ser por isso que ele tá jogando hoje na linha e não no gol, porque ele bate muito bem na bola. Olha só, o César já tira o tiro de meta. A bola, o Tica tentou tirar, não conseguiu, sobrou com o Mateuzinho. O Mateuzinho já fitou, procurou o Luan, fitou 2. Mateuzinho tomando conta do jogo. A bola agora tá com o Luan. Olha, o Tica ganhou na força do ódio. Jogou a bola em lateral. Lateral que favorece a equipe do Guarani. Podemos dizer que o Mateuzinho tá endiabrado. Realmente, hoje ele tá, viu? Olha só o Luan vai procurar alguém, vai achar o Ricardo, não tocou atrás com o Jefferson domina na marcação dele, o Chico, que é um dos destaques desse campeonato de Botuporã, o Duda, agora só o César, adiantou bem esse Guarani com um jogador a menos, viu? Olha só, chutou na mão do jogador, não ficou com o César, também o Maciel que no jogo passado teve uma queda aí meio engraçada, que virou meme, viu, Adilson? Aquelas
Falta do Chico e o Chico já tem amarelo. O Haroldo tá mandando ter calma. Tá mandando ter calma, senão pode ir pra rua mais cedo também, Edilson. O juiz tem que ter essa tranquilidade em campo. Não pode sair aplicando cartão. Ainda mais como o campeonato só tem um jogo único na final. Tem que ter controle, né, Maílson? Pra esse nível de futebol chegar na final. Entre as duas equipes, né? Isso, tanto o Pajeú como o time do Guarani. Aqui a Pamela Bandeira aqui no chat aqui tá elogiando a transmissão e elogiando o grande narrador Maílson Lopes. O cara é fera, viu? Alô, Pamela Bandeira, um abraço a Pamela e também ao seu esposo, é o Marcos Ureira, o Bip. É o Bip. Pensa nas duas pessoas, gente boa demais. Eu tive o prazer, já conhecia, um certo dia estiveram lá em casa, no churrasquinho lá, fim de tarde, conversando lá e o Marcos já gostava demais, agora dobrou a admiração e respeito por eles. O que o Michael tá dizendo aí, Adilson? O Michael, você sabe quem é o Michael aqui, né? Sim, é o filho do Dedé? Isso. Ele tá falando que o Guarani perdeu um grande centroavante. Exatamente, perdeu. Mas é o que a gente fala aqui, né? Se conseguir ir pra final, o Guarani tem peças para repor. E você tá vendo em campo, e com um jogador a menos, o Guarani tá criando oportunidade. Então é um time muito perigoso. Vamos, Maílson! Bora sim, tem falta perigosa. Olha quem vai bater, o César, o zagueirão César, número 4. Vai bater dali, ele bate rasante, sobrou. E aí não teve jeito, teve que bater de qualquer jeito. Sobrou agora com o Popó, vai ter que voltar com tudo, Guarani. O Popó já vira o jogo lá em cima para o Chico. Ele é o Charles. O Jefferson Rego tá voltando pro jogo, tá voltando, mandou esperar. Tá com 2 a menos agora em campo o Guarani. Quem tá com a bola lá ganhou o Maciel. É o Pitbullzinho Maciel. Mandou voltar, agora vai ficar com o Jefferson. O Luan chutou pra frente porque não achou ninguém. O Mauri agora ficou caído. O jogo tá um cai-cai danado, Adilson. Quem tá com a bola é o Tica. Vira o jogo lá inteligentemente para o Richard, mas não muito forte, Adilson. Ô, Maílson, eu tô sentindo nesse jogo, por parte do time do Vila Real, a falta do Mauri. O Mauri não tá aparecendo pro jogo. O Duda, que jogou muito bem a outra partida, né? A primeira partida, tá meio sumidão, né? Então, se esses dois jogadores que são os mais qualificados no meio não aparecer para o jogo, o time do Pajeú, o Vila Real, vai ter muita dificuldade de criar suas oportunidades, né? Beleza, Adilson, perfeito os comentários. O Duda hoje não tá fazendo nem a metade da partida que fez no jogo passado. Olha só, o Maciel tá na bola, o Maciel, Amaral jogou. Olha o Tica danadinho, dominou no peito dentro da área. É corajoso esse jogador. Se sou comigo ali, eu dou de cabeça, jogo lá lá fora. Quem tá na bola agora é o Jefferson, igual todo, o único gol da partida. Vintou 1, vintou 2, colocou na frente, o Popó tá nele, o juiz próximo mandou seguir. Olha só, agora tá o Ricardo, tomou a finta do Diego Costa. O Diego toca pro Mauri, vai chegar o Coutinho danadinho. Só não tem tamanho, mas joga muito. Olha o Coutinho, ganhou de 2 o Coutinho e vai na... Opa! O juiz manda seguir, o Diego foi só nas costas do Coutinho e não deu nada. Olha o Ricardo também, meu Deus do céu, rapaz. O jogo tá legal, tá pegado, Adilson. O juizão tá deixando correr, não tá parando por qualquer coisa. E tá bom, tá mantendo o padrão, né? Tá mantendo o padrão. Olha só, o Ricardo agora trocou entre as pernas do Francisco. Opa, que jogada perigosa, quem tá na bola é o Mateuzinho. Chegou o Chico, deu um boné nele, vai vir mais um. Jogou na frente, fintou 1, fintou 2. Vai chamar pra esquerda, bateu! Olha só, o Mateuzinho tá segurando 3, Adilson. Mateuzinho tá com tudo nesse jogo, hein? Que jogada, dominou entre 3 jogadores, fez o drible, mas foi bloqueado na finalização. Adilson, a gente percebe, né? Eu tô aqui narrando, mas tem que ver quando ele comenta que o time do Guarani agora tá todo mundo marcando, todo mundo jogando por todo mundo, não tem aquele negócio de querer ser melhor que o outro, não. Mas vamos lá, quem tá com a bola agora é o Tica, o time do Pajeú, Adilson, depois você me fala quantos gols eles precisam, nada. Tira de qualquer jeito, Maicon. Quantos gols o time do Vila Real precisa fazer para levar essa disputa para pênaltis, Adilson? Olha, o time do Vila Real precisa fazer 2 gols e não é fácil, viu? Furar essa defesa do Guarani, que é uma defesa muito firme, não tem sido fácil. Olha só, ganhou. O Mateuzinho vai passar. O Luan tentou jogar num facão, mas era possível essa bola. Olha, o Mateuzinho ganha agora do Islanda. Velocidade esse rapaz tem, parece uma piaba. O seu apelido deveria ser piaba. Olha, chamou, pedalou. Mateuzinho foi revelado na equipe do Atlético Botuporã, viu? Ninguém sabia disso, mas foi. Olha só, o Maurício jogou na velocidade do Francisco, nas mãos do goleiro Hernando.
44 minutos do primeiro tempo, Estádio Municipal Oswaldo Rocha. Guarani tem 1, Vila Real tem 0. No agregado, o Guarani tem 3, o Vila Real tem 1. Adilson. A galera no chat aí cobrando o treinador do Vila Real para fazer alterações no meio campo. Ô Maílson, depois eu quero que nosso amigo brocador passe para mim a relação do banco de reserva, se puder, do banco do time do Vila Real. A galera tá cobrando aqui mudanças. Ó, Adilson, a gente acabou esquecendo de passar a escalação titular aí do Guarani. Passa pra gente rapidinho, Adilson. Exatamente, foi correria demais. Então o Guarani tá com camisa 1, Hernando, o camisa 4 é o César, o 3 é o Maicon, o 10 é o Luan, o 18 o Mateuzinho, camisa 2 o Coutinho, o 21 o Maciel, o 7 é o Jefferson, o 9 seria o Eric, mas já tá fora do jogo, o 19 Diego e o número 8 José Ricardo. E você não vai falar do Eric? Lembrando que o Eric já foi expulso. O 9 era o Eric. Exatamente, tomou 2 cartões amarelo e o goleiro foi Hernando expulso. sentiu ali. Só que ele tá fazendo uma seria, né? Lembrando a galera, viu, que siga, né? Siga a página Web TV L10. Isso, Web TV L10. Se inscreva no canal e ative o sininho. Para ficar ligado em todos os jogos, todas as movimentações que nós fizermos, vai aparecer na sua tela. Esquecemos até da quantidade. Olha, 278 rapaz, pessoas assistindo. Estamos brocando. Sucesso. O goleiro Hernando caiu ali, Adilson. Você percebeu algum toque, alguém machucou ele, ou você acha que foi ali coisa casual, pisou em falso, sei lá? Eu acho que foi nesse salto maluco que ele fez aí, né? Deve ter sentido alguma coisa, mas é aquele momento do jogo que o cara tá dando uma segurada. Percebeu que o time do Vila Real teve uma melhora, então ele tá dando uma segurada ali. Adilson, pelo que você viu do primeiro tempo, Adilson, mesmo o Jefferson Negro tendo feito o único gol até o momento, quem pra você seria agora, se acabasse o jogo, o melhor jogador da partida? Deixa eu ver se nossos pensamentos são mesmo. Olha, apesar de ter feito o gol, pra mim o Mateuzinho tá chamando a responsa e tá segurando com maestria esse ataque do Guarani ali, mesmo sem o Eric do lado, viu? 2 minutos a mais, fora os 4, botou mais 2, são 6 de acréscimo. Exatamente, o seu pensamento bateu com o meu, viu? Porque às vezes nem sempre o cara que faz o gol é o craque da partida, né? Às vezes você percebe que tem jogadores que tá ali fazendo uma função mais especial dentro do time e a galera acaba voltando sempre em quem faz o gol, né, Márcio? Mais 2, né? Pronto, então vamos a 51. Pronto, vamos a 51 nesse primeiro tempo. A bola tá com o Coutinho, que não segura, tira, joga pra fora, a bola sai em lateral que favorece a equipe do Vila Real. Vamos lá, quem tá com a bola agora é o Popó, número 2, jogou para o Cleidson. O Ricardo chega, tira a lateral que favorece a equipe do Guarani. Se tiver algum comentário que você queira ler, Adilson, só chamar a responsa aí, tá contigo. Deu mão? Mão do Ricardo. Galera falando aí que é o Giliardi com o Carlos. Que o goleiro aprendeu a fazer cera com o Diego Alves. Diego Alves era goleiro do Flamengo, não é isso? Olha só a bola perigosa, ela tem curva! Rapaz, que bola perigosa, Adilson. E o goleiro Hernando corajoso. Acabou machucando até seu próprio companheiro ali, o Coutinho, Adilson. Eu achei que teria sido falta, mas não. Foi uma colisão com o próprio jogador da equipe, né? Com o Coutinho. E corajoso, Hernando, né? Tem goleiro aí que finge que não viu essa bola, espera os caras tirar de cabeça, mas foi lá. Vamos lá, pessoal, 49 minutos. Marchione falou aqui, que bom, um comentarista não elogia só quem faz o gol. Realmente, o futebol você tem que olhar ele num todo, né, Maílson? Não é somente o cara que fez o gol que é o craque da partida, é o que a gente vem dizendo aqui durante a transmissão nossa. Beleza, quase saiu um gol aí pro Vila, né? A gente conversando aqui, passou batido.
Vamos lá, tiro de meta que favorece a equipe do Guarani. Tiro de meta pelo Maicon, jogou. Vai chegar o Mateuzinho para trabalhar o Diego. Não, o Mauri tá nela, ganhou o Mauri, colocou na frente. Agora tem um buraco nesse meio de campo. Jogou para o Juan, bom de bola, bateu, tirou o Maicon. Vai sobrar de novo com o Juan. Batiu o pequeno gigante Coutinho. E o buraco no meio continua do Guarani. Quem tá na bola agora é o Cleidson. Na marcação dele o Ricardo. O Ricardo ele não dá mole. Quem ganhou foi o Luan. Falta. O time do Guarani tem que tomar muito cuidado nesse espaço aí, né, Maílson? Que o Ricardo saiu para dar o combate e ficou um buraco no meio ali, mas falta perigosa, o Tica na bola. Tica tá na bola e ele não tem tempo de esperar o juiz apitar não, já queria bater. Vamos lá, falta perigosa para a equipe do Vila Real. Olha só o Ivan, famoso Tica, número 22, vai bater dali, jogou. Essa bola é perigosa na rede pelo lado de fora. Ô Maílson, a galera comemorou aqui, até eu achei que teria sido o gol. Que lance, hein? E aquela bola já é a segunda vez que o Duda sai por trás da zaga, né, Sidney? Exatamente, o Duda tá muito esperto agora na partida. Acordou, né? Falei. Ele ouviu você falando, Jorge, certeza. Tem alguém no banco com o celular na mão. Vamos lá, quem tá com a bola é o Tica recuou mal pro Alexandre. O Mateuzinho chega lá pra incomodar, dominou o goleirão. Ele gosta de pegar. Olha que perigo, saiu jogando errado, sobrou pro Mateuzinho. Mateuzinho fintou, vai sobrar, demorou, vai tocar pro Luan, não tocou. Sobrou ali. Tá faltando perna já, né, Edson? Com a menos assim, a galera cansa. Já você fala. Olha o Mauri, colocou na frente na marcação dele. Chegou o Ricardo César e tira pra fora. Lateral que favorece a equipe do Vila Real. O bem provável é que o árbitro deve ter dado não 56, sim 57. Pelo tempo aqui já foi acrescido, já passou os 6. Olha só o Juan, chegou o Coutinho e ganhou. Tiro de meta que favorece a equipe do Guarani. 51 minutos do primeiro tempo aqui no estádio Municipal Oswaldo Rocha. O Web TV L10 mostrando a região para o mundo. A Dailton Monfim tá chegando, é o Culeira do Gesso. 268 telespectadores. Tiro de meta cobrado. O Gizão tá lá no meio. O sol tá quente demais. Brigou, não ganhou, ficou com o Jefferson. Jefferson cabeceou para trás para o Maciel. Maciel domina, protege. Ganhou, tocou lá em cima para o Jefferson. O Mateuzinho já pede a bola, ele já viu, não segurou, tá ganhando tempo. Toca para o Mateuzinho no 18, já finta ali o Tica. Chegou raspando tudo. Será que o Haroldo agora vai tirar o amarelo do bolso e dá para o Tica? Ele, mais uma vez, ele segurou, tá conduzindo a partida, mas com muito cuidado. Agora sim, o time do Pajeú tem que ficar esperto, porque árbitros costumam querer balancear, né? Se expulsa do lado, às vezes tem isso, né? Vamos lá, tem falta para a equipe do Guarani. Guarani que vai vencendo por 1-0, tem falta perigosa, o treinador Guta ali com a cabeça, olha só a bola perigosa, aquela bola que faz curva, vai ficar na área para quem o Luan vai chegar, o Mauri tira o Mauri com um golpe de capoeira. Final de primeiro tempo aqui no estádio Municipal Oswaldo Rocha. Adilson, esse placar de 1-0 até o momento, placar momentâneo, justo, faz justo com o primeiro tempo, mesmo o Guarani estando com 1 a menos, Adilson? Olha, eu cheguei, já tinha 18 minutos de partida, né? Não vi nenhum gol, mas assim, esse restante da partida, o Guarani criou, mesmo com um jogador a menos, criou 2 grandes oportunidades. O Pajeú chegou com uma boa oportunidade agora do Duda no finalzinho. E o segundo tempo promete, viu, Maílson? Só uma perguntinha rapidão para responder um telespectador aqui. Quem é o artilheiro do campeonato? Ivan Leão, né? Ivan Leão. Então, daqui a pouquinho a gente tá de volta, viu? Beleza, pessoal, já a gente volta, não sai do sofá e nem cala do cavalo, que a gente volta depois do intervalo. Alô, Neto do Boi!
Duas alterações no jogo. Vai sair o Robert, não. Vai sair 2, 2, duas alterações. Por que não consegue tomar um café assim? Vai ser na moça? O açúcar que deixa o café bom, sabia? É. Eu ia trazer um frango sem fio, pô. Olha só, já estamos de volta. Não estamos não, agora estamos, volta. Pronto, estamos de volta para o segundo tempo de Guarani versus Vila Real. Vila Real versus Guarani. Lembrando que o Guarani agora tem um a menos. Segundo tempo todo nesse sol de lascar o cano. Rolou a bola aqui no segundo tempo para Guarani versus Vila Real. Vila Real versus Guarani. Adilson, dá uma observada pra gente. Adilson, teve alguma movimentação, alguma mudança em algum dos times, Adilson? Ô Maílson, o time do Vila Real vem com duas alterações aí. Sai o camisa 2, o Luciano, e o camisa 7, Charles. E entra na partida... Ô, brocador, pega pra mim, por gentileza. Entraram no time do Vila Real o Euler Igor, é lateral direito, né? Isso. E Normando, que é mais conhecido como... Isso aí, é o Ziba, muito bem lembrado, brocador. Bora pro jogo. Beleza, vamos pro jogo. Já falou, olha só, o Cleidson jogou bola na área, bola perigosa, o Duda é bom de cabeça, já cabeceou no segundo pau, ele chegou, tira o goleiro Hernando. A zaga toda, Adilson, desistiu do jogo. O goleiro sozinho conseguiu ler a jogada e foi lá e fez uma baita defesa. Alô, Riquelme, alô, meu amigo também, o Eduardo Araújo, aqui na frente da cabine, assistindo a gente. Alô, Tico Caranguejo, aquele abraço. Olha só, escanteio batido, perigosa, tira de cabeça ali o Jefferson. Vai sobrar o Coutinho, cabeceou pra trás, ajeitou pro cara, Coutinho, que vai sobrar pra quem? Pro Tandi sozinho, cabeceou, é gol. Gol! Na marca dos 4, 5 minutos do primeiro ou segundo tempo, a equipe do Vila Real consegue chegar ao seu gol. Esse jogador a menos está fazendo diferença, Adilson, e com esse golzinho, Adilson, o Vila Real consegue ter forças para chegar e fazer mais 2. Sim, Maílson, o time do Vila Real voltou com tudo, essas alterações já começaram a surtir efeito. O escanteio saiu após uma cabeçada do nosso amigo, não, o 11 que entrou aí, fez essa cabeçada. Isso, e o escanteio, na cobrança saiu o gol do Vila Real, 1-1, que jogaço, hein?
Beleza, beleza, pessoal. Você que tá chegando agora, não perde nada aqui na Web TV L10. O Guarani fez 1 a 0 no primeiro tempo com o Jefferson. E agora no segundo, o jogador Tandim consegue empatar. E nesse momento, no agregado, fica Guarani 3. Pajeú, o Vila Real do Pajeú tem 2, né? Isso, Adilson? É isso aí. E assim, Maílson, o interessante é que os 2 gols saíram logo no início dos tempos, olha, né? o Ricardo, quase. Os 2 gols saíram logo no início um no início do primeiro tempo e esse agora no início do segundo tempo. Isso podemos chamar que é falta de atenção da zaga, né? Da zaga, porque o goleiro já tinha feito uma baita defesa ali no primeiro lance e depois no segundo aí acabou cochilando a zaga, né? Olha só, o Euler, quem tá na bola é o Maicon. Maicon não domina, sobrou agora com o Euler. Maicon chega, toma a finta dele. Jogou 2, a bola ia sair. O Diego foi afoito e dá lateral. E vamos lá. Bola rolando aqui no estádio Municipal do Rocha. Lateral cobrado. Quem tá com a bola é o Tica. O Tica devolve aqui para o Richard. O Richard joga lá na frente para quem? Pro Francisco. Vai dominar. Tocou pro Coutinho. Vai chegar alguém. Chegou ele mesmo, o Francisco. Ele pega bem. Vai bater dali. Tem jogador caído. Tocou lá em cima para o jogador Nando que chegou agora. Bateu direto para fora. Tiro de meta que favorece a equipe do Guarani. E o Coutinho está caído, Adilson. É isso, ele sofreu um leve toque ali na entrada da área, o juiz achou que não foi falta, mandou seguir e ficou um buraco lá, viu? Lá no fundo, quase que sai o segundo gol do time do Vila Real, que começou muito bem esse segundo tempo, viu? E a bola está na mão do goleirão Hernando, abre a tela grande, por favor. Tiro de meta cobrado. Quem vai chegando na bola é o Diego. O Diego cabeceou para trás. A bola fica lá em cima com o Nando. O Nando entrou bem nesse time. Veio no lugar do Popó. Olha só, o Nando lançou na frente para quem? Pro Juan, na marcação dele tem um Coutinho, já perdeu o Coutinho, jogou bola perigosa, mais uma vez sobrou com ele o César, perdeu de novo, vai sobrar com o Juan, bateu nas mãos do goleiro. Rapaz, a equipe do Pajeú tomou o energético no intervalo e veio com tudo, Adilson. Lateral que favorece a equipe do Vila Real. Mas o time do Guarani percebeu que o Vila Real cresceu muito na partida e acho que tá vindo alterações por aí, viu? Rapaz. Vamos lá, quem tá na bola é o Maurinho, perdeu para o Jefferson. O Jefferson tocou para o Maciel. Maciel tá na bola, opa, chegou rasgando ali o Euler. E fica bravo ali, o Euler jogou no chão. Opa, vai tomar amarelo. Isso estava na cara, né? Tava na cara que ia amarelar. Exatamente, o cara faz a falta, uma falta besta pra mim. O time tá bem, tem que manter a calma. E não pode jamais você contestar uma marcação da arbitragem. Enquanto ele estava falando, o juiz fez isso as grossas. A partir do momento que ele joga a bola no chão, aquele jogador meio revoltado, né, ele vai lá e dá um amarelo justamente para segurar esse ímpeto maldoso do Eulerigo. Ô Maílson, eu tô gostando aqui do embate das torcidas, viu? Que maravilha, coisa maravilhosa. Estádio cheinho. A torcida do Pajeú, do Vila Real e a torcida do Guarani tá dando aquele show aqui na arquibancada, viu? Verdade, viu? Duas torcidas muito animadas. Adilson, tem mudança, Adilson? Tá vindo alteração no time do Guarani. Tô vendo ali o Dionísio, camisa 20, e o Nilton Oliveira, provavelmente para dar uma arrumadinha nessa lateral direita e uma reforçada no meio campo, né? Mas acho que é o Coutinho que tá saindo. Sinalizou o Coutinho. Achei até estranho. Tá saindo o Ricardo, né? Camisa 8 do Guarani. E provavelmente deve ser o Diego. Quem ia sair era o Coutinho. O Diego falou, não, você tá maluco, olha o que vocês estão fazendo, rapaz. E agora, nesse momento, tem uma inversão, né? Nilton vai para a lateral esquerda, o Coutinho retorna para a sua lateral direita. A bola perigosa, vai sobrar lá em cima com o Mateuzinho, não, na marcação dele tem o Diego. Diego protege bem, já viu o Nando tira de qualquer jeito, a bola sai lateral, que favorece a equipe do Guarani. Adilson, o que o treinador do Guarani precisa fazer para segurar esse 1 a 1 e levar
classificação, né? O time, lembrando que está com uma mesa desde os 15 do primeiro tempo. Exatamente, ele fez uma mudança aqui na lateral direita e reforçou o meio campo. Bora ver se vai surtir efeito, porque as alterações do Vila Real foram perfeitas, viu? Olha só, o Luan tá na bola, protege, procura um, procura outro. Tentou cavar uma falta, não conseguiu. Olha o César brigando, o César e o Juan. A bola sai em lateral que favorece a equipe do Guarani. Esse Juan é danadinho, né, Adilson? Ele acordou no segundo tempo, hein? Voltou com tudo. Acho que recarregou as baterias e ouviu aquela orientação do técnico e partiu para cima do Guarani. Muito bem, o Vila Real começou o segundo tempo lá em cima, hein? Olha só quem tá com a bola é o Diego. Diego toca no meio para o Mauri. Mauri adianta, Dionísio chega, dá um carrinho, ganha, sobra pro Maciel. Maciel também ganha, Luan ganha. Vai tocar aqui embaixo para o Gerson. Fintou de corpo, vai colocar na frente. Vai chegar o pitbullzinho, o Diego na marcação dele. E fez a falta ali o Diego. Eita, o juizão quer jogo. Colocou na frente, olha o São Francisco. A bola ainda sai, lateral que favorece o Guarani. Eu vi falta naquele primeiro lance. Eu vi falta aqui, eu vi o lateral invertido aqui também. O lateral seria pro time do Vila Real. Mas é assim mesmo, né? Bora pra partida. No lance anterior, realmente eu... Vai amarelar pra alguém ali, viu? É pro Gu? O treinador Gu tomou cartão amarelo. Não, ou foi pro Gu ou foi pra alguém no banco, hein? Olha só quem tá com a bola agora é o Nando. Nando é bom de bola, entrou agora, colocou fogo na partida. Toca lá em cima para o jogador Juan, que também entrou danadinho, tá do primeiro tempo. E no segundo tempo ele acordou. Vai lá pra cima do Newton, fintou o Newton. O César chega, colocou entre as pernas, tira de lá o Maciel. Amaral joga lá fora do estádio. E nós temos já 10 minutos do segundo tempo. Guarani 1, Fluminense. Opa! Vila Real também, bola na área perigosa, César dominou mal, pra fora, o Euler chega como um raio no erro do César e chuta pra fora. Que chance, Adilson. O Euler entrou muito bem na partida, tá atento a todas as jogadas e o César vacilou ali, hein, quase que o Vila Real faz o segundo gol. Tiro de meta cobrado pelo Maicon, Mateuzinho tá nela, Mateuzinho sozinho, isolado, tá se virando como pode. Tocou lá em cima agora, olha que bola perigosa, errou, ficou com o Jefferson. Já viu o Mateuzinho, jogou, foi pro Luan, o Luan dominou, não, colocou entre as pernas. Rapaz, pra mim quem tava impedindo era o Mateuzinho. Mas ele tá marcando impedimento do Luan, porque o Mateus não participa do lance. Concorda, Adilson? Exatamente, ele marcou o impedimento do Luan. Eu também, assim, eu não achei que foi impedimento. Tiro de meta cobrado, Coutinho nele, Francisco rabiscou a bola, jogou pra fora, o Maicon tá nela. Maicon vai ter que tirar de qualquer jeito. Olha, ele deu sorte ainda, né? Jogou aí nos pés do jogador Euler, Igor. E é lateral que favorece a equipe do Guarani. Dá uma olhadinha no chat pra mim aqui, Broca. Olha só o Dionísio, deu um chutão pra frente, vai ficar perigoso, o Tica tá nela, Mateuzinho também, dominou mal o Tico, o Mateuzinho chegou, olha o Tica, é forte demais esse rapaz, calma Tica, eita, a Letícia Sorá dizendo alô Tabuão, muita gente aí em São Paulo acompanhando a gente. Falta do Luan em cima do Mauri. O jogo tá pegado, tá frenético. Maciel não consegue tirar a bola, fica lá com o Juan, que ele é muito veloz, vai alçar na área, jogou aqui, o Euler rabiscou, pegou no peito do Coutinho, o juizão muito próximo do seguir, ó, o Francisco bateu dali pra fora! Que chance, o Francisco danadinho, bom de bola, quase faz o segundo que poderia virar o jogo, Adilson. O Vila Real acordou na partida, tá muito bem, 3 grandes oportunidades, já fez um gol e vem pra cima do Guarani. O nosso amigo
Eu confio muito em Deus. Assim. Coloca o nome aí, meu parceiro. Falando aqui que o Guarani não está pressionando a saída de bola, nada. E não está criando nada. Exatamente, o Guarani baixou demais as linhas e está passando. Olha só, o Jefferson ganhou, colocou na frente, o Nando está na marcação. Chegou o Diego, fitou um, fitou dois. Vai chutar dali, chutou, tem desvio, sobrou com ele de novo. Toca lá em cima para o Mateuzinho, O Guarani joga no segundo tempo e por uma bola disso. É isso que o pessoal, olha só o Maciel chutou dali. O que eu percebo, né, disso? A leitura que eu fiz até agora é que o Guarani está jogando no segundo tempo para uma bola, para ter mais um gol aí de sobra, né? Porque está complicada a situação. O time do Guarani, a gente sabe que tem muita qualidade e não pode deixar essa frente da área ali aberta, que os caras finalizam muito bem. Mas depois que tirou o Luan do meio e avançou para o ataque, o time não está criando nada. Olha só, o Vila Real faz uma tabelinha lá em cima, Cleidson junto com o Nanda, o Cleidson na bola, na marcação dele tem o Dionísio, tá dando espaço, jogou no meio, tem um buraco, errou, sobrou justamente para o Luan, saiu tocando lá com o Jefferson, número 7, levanta a cabeça, toca para o Maciel, domina, tabela com o Jefferson, já veio correndo, jogou errado lá para o Mateuzinho, que tenta ganhar na força do Thunder, gol! Não, é o Wes-Lander. A bola fica lá em cima com o lateral, o Nando, que tem o lugar do Popó, entrou muito bem. Olha só, o Diego lançou na frente para ninguém. O Michael hoje está muito abaixo do futebol que vem apresentando, né? O Michael na defesa do Guarani ali. Eu tenho percebido isso desde o primeiro tempo. Pode ser que os jogadores estão desligados da partida, né? Achando que já está resolvido e não pode pensar dessa forma. Olha só, tiro de meta já cobrado pelo goleirão Hernando. A bola vai ficar aqui com o Tica, que não acertou, só incomodou o Tica. O Luan tá nele, não tá. Tá difícil jogar desse jeito, muito buraco. A equipe do Vila agora, diz no segundo tempo, que tá fazendo sim um jogo prevalecendo, né? Prevalecendo esse jogador a mais que eles estão tendo, né? Exatamente, o time tá rodando bem a bola. Uma qualidade, uma característica que esse time tem, né? Rodar a bola bem, com qualidade. Tá criando oportunidade. Lateral que favorece a equipe do Guarani. Alô, Hernani Neves lá em Sertãozinho. Ele que é irmão aí do Roxinho, do Peri, do Luiz Henrique. Tem outro irmão que eu não lembro o nome. É uma galera grande aí. A galera gosta muito de futebol. Vamos chegar, pessoal. Vamos chegar. Nós temos aí mais ou menos. Deixa eu olhar quanto tempo nós já temos no segundo tempo. (15 minutos do segundo tempo). Guarani 1, Vila Real também 1. E quem tá com a bola é o Diego. Diego levanta a cabeça, lançou na frente por quem? O César raspeou lá em cima. Que perigo, Adilson. Essa bola nas costas da defesa é um perigo. O goleiro Hernando não estava muito ligado no lance, né? Conseguiu antecipar, mas tem que ficar ligado porque o time do Vila Real voltou bem demais. Ficou caído o Coutinho, esperou uma falta, o juizão não deu, o Dionísio tira, sobrou com Maciel, não consegue, ficou com o Cleidson, jogou lá em cima para o Juan, não, o Nilton também não consegue. O time do Vila muito mais leve em campo. Olha só, o Nando jogou em cima do Dionísio, agora que está na bola é o Diego Costa, toca lá em cima para o Nando bom de bola, entrou bem no segundo tempo, lançou, tira de cabeça o Maciel, o Jefferson veio, o Mauri também, o Mauri quase ganha pela sua cabeleira, mas não deu certo. Olha só, agora o Maciel sofreu falta do Diego. A galera no chat, ele tá pedindo para o time do Guarani colocar mais um zagueiro. Já 4 zagueiros. Colocar mais um zagueiro aí, Ave Maria. Um salve aí pro meu amigo, o Jean Leão, ele é locutor, né? Da Alternativa FM. É isso aí, pessoal, você que tá chegando agora, que não tá entendendo nada, tá aí, Guarani tá com 1, Vila Real tá com 1, Dionísio furou uma bola no meio de campo, sobrou lá pro Pitbull enraivado, e César jogou pra fora. O primeiro jogo o Guarani venceu por 2-1, no agregado 3-2. Lembrando que o Guarani tem um jogador a menos desde os 15 do primeiro tempo, foi o Eric, né, que é o 9 desse time, tá fazendo muita falta, né, Adilson? Exatamente, e nem só a questão da qualidade dele, mas também o time do Guarani voltou no segundo tempo cansadão, hein? Pesado. Assim, o time parecia muito ansioso, e depois que foi expulso piorou. E é o que você falou mesmo, viu?
Parece que o Guarani nunca foi campeão, não tá tendo aquela malandragem boa. E o Vila tá indo pra cima. Tá parecendo um jogo de time de 35 contra time de 20. O time do Vila Real muito forte, muito veloz. Enquanto o Guarani tá... Até porque também, né, disso não pode atacar. Se atacar demais e abrir aquele buraco, vai ficar 5 contra 3, 5 contra 4. E aí a maioria pode vencer. É o que a gente tá percebendo aí, né? O Guarani tá tendo um espaço muito grande nesse meio campo. Muita distância do ataque para a defesa, né? Olha só quem tá com a bola é o Milton Oliveira, tocou atrás para o Mateuzinho, número 18, na marcação dele, o Mauri. Ele fintou, ele leve, liso. Fintou mais uma vez o Mauri, que não consegue encostar na bola, vai jogar na frente, o Cleidson chegou, o Mateuzinho não ganha a bola, vai ficar lá com o jogador Nando. E já sai jogando rápido, o Mateuzinho caiu, daí fica com 2 a menos em campo, né? Digamos, o Eric e o Mateuzinho ali sentado. Olha só o Diego tocou no meio para o Cleidson domina, joga na frente para o Juan, chegou bem ali o Newton, antecipou, agora quem está com a bola agora é o Hernando, o Nando jogou para frente, o Coutinho antecipa, não antecipou bem, ficou lá com o Francisco e o Maicon. Você percebe, Adilson, que mesmo com o jogador a menos, o Guarani tem que fazer uma dupla de marcação aí no Francisco, que esse rapaz, ele é veloz demais. Isso, o Francisco, que não apareceu no primeiro tempo, agora está bem ligado na partida, voltou bem, o time todo do Vila Real está bem atento, viu? Olha só, o Coutinho saiu tocando aqui com o Luan demorou, já viu o Jefferson tocando com ele, tentou fazer tabela, deu certo com o Mateuzinho tocou para o Jefferson, lançou na frente para o Luan, mas foi muito forte, seria uma boa escapada, vamos dizer assim, do Guarani, Adilson. Exatamente, Maílson, uma inversão que o time do Guarani podia fazer, o treinador, né, era colocar o Jefferson de atacante e o Luan retornar para o meio, não é isso mesmo? É. Olha só, o Maciel ganhou, não, Vem alteração no time do Vila Real. Entrou o Raposão, saiu o Mauri. Olha só que vai ficar na bola, Dionísio tira de cabeça. A bola agora vai ficar com o Jefferson, número 7, domina, procura alguém. Tem que se virar como pode, jogou para o Mateuzinho, ela vai passar do Tica. O Tica não corre tanto, o Mateuzinho corre mais. Olha o Tica, jogou, ganhou na frente o Mateuzinho. O Tica na marcação, vai ganhar na força, não ganhou. Mateuzinho tá sozinho, como pode. Fintou o Tica, fintou de novo, esperou alguém chegar. Chegou o Luan, vai tocar pro Dionísio. Olha que perigo, sobrou pro Dionísio. O goleiro sai bem. Quase o Dionísio acha um gol. O Newton chuta pra frente ali com o Nando. Tira de qualquer jeito o Nando. O César tá nela também. O Juan chegou, chutou pro alto. Quero ver quem domina essa bola. O Raposão cabeceou pra frente. O Maciel também antecipa, cabeceou. Ficou lá com o Cleidson. O Cleidson vai lançar a bola em velocidade. Nas mãos do goleiro Hernando. Adilson? Você viu aí um minutinho que a defesa facilitou. O Mateuzinho tá muito bem. Roubou essa bola, achou o Luan e o Luan. Que passe. Quase o Dionísio faz o segundo gol pro Guarani. O Mateuzinho querendo falta, o juiz não vai dar esse tipo de falta. Olha só, quem tá com a bola agora é o Diego. O Mateuzinho tá sentindo. O time do Guarani cansou, Adilson. Olha só, o Diego lançou na frente para o Eulerigo, fintou o Maicon, colocou na frente do César. Olha o Newton Oliveira bem na cobertura, viu? O Haroldo marcou falta e cartão amarelo pro Newton Oliveira ou César? O Maicon. Foi César. César que fez a falta ali. 318 pessoas ligadinhas aí, curtindo. Bombando a Web TV nossa transmissão. Lance perigoso, viu, Maílson? Vem ele aí. Essa bola pro esquerdo, que é o Tica, que provavelmente vai bater. Ele vai bater com a parte de fora do pé, para fazer aquela curva, né, Adilson? A Letícia Soraya elogiando a dupla Maílson e Adilson. Tirou o nome da série. Dupla sertaneja. Obrigado, minha amiga Letícia. Olha só quem tá na bola, o Raposão e também o jogador Tica. O Raposão acabou de entrar. Será que ele se estrela? Será que a sua estrela vai brilhar hoje? Ou é o Tica? Ou é o Hernando? Vai pra fora, olha só, o Tica bateu! Bateu, sobrou, voltou! Vai tirar de qualquer jeito, o Maciel tirou pra fora, rapaz! O Maciel ficou caído ali no carrinho perigoso do Vila. Tá caído na área lá, o Maciel, e ninguém tirou a bola pra fora! Eita! Que perigo, Adilson! Maílson, que bela cobrança de falta! O Tica bateu muito bem, pegou firme.
E o goleirão Hernando fez uma excelente defesa. E parece que machucou ali o Maciel, viu? O Maciel tá caído, vai ser atendido. Demorou já para entrar aí o atendimento. Tá caído também o goleirão Hernando. Mas a galera fica preocupada porque o Maciel, né? A galera sabe muito bem. Ele passou por um período muito difícil aí, né? Foi após o acidente que aconteceu com ele. E aí a galera fica muito preocupada, né? Mas é do jogo, né, Maílson? A bola sobrou, o time do Vila Real tá atento. Quem tem que parar a partida, se achar necessário, é o árbitro. O Vila Real tá tão atento que eles passaram da bola. Quase, né? Se eles não fossem tão velozes, se fosse mais lento, fazer esse gol, Adilson. Exatamente. Agora quem está sendo atendido é o goleirão Hernando. O Maciel já se levanta, deixa eu observar se levantou-se o Maciel. E é 23 minutos do segundo tempo. Jogo pegado, truncado, suado. É um jogão complicado. Um jogo digno de semifinal, né, Adilson? Exatamente. Muito bom esse segundo tempo. O time do Vila Real está muito bem. E o Guarani tem que se ligar na partida. Alô, meu amigo Leandro Oliveira, tá aí, lá dos Caldeirões. Conhece, Maílson? Depois você fala se Caldeirões é aqui de município de Votuporã, né? Deve ser aquele Caldeirão lá pro lado da Boa Vista. Olha só, o César já cobrou a falta, o melhor tiro de meta, sobrou pro Mateuzinho. O Mateuzinho quase domina. Tira o Nando lá pra cima, vai ficar justamente com o Diego. Diego tá na bola, olha só o buraco no meio do campo. Raposão tá nela, domina, lança lá pra quem? O César teve que antecipar, o goleiro Hernando demorou pra sair. Tira pra lateral, César, lateral que favorece a equipe do Vila Real. Alô, galera do chat, vamos aí palpitar. Vamos palpitômetro, não sei se é assim que diz. Quem vai vencer essa partida? Quem vai se classificar? Quem será o primeiro finalista do 17º Campeonato Botuporense de Futebol? Olha o Tico, não levantou a cabeça, jogou o Coutinho Panela, o Francisco também. Esse Francisco não perde uma de cabeça disso. Francisco muito bem nessa fase do campeonato. Francisco tá chamando o jogo para ele. Já percebemos ali a movimentação do próximo jogo. A galera já tá falando aqui do próximo jogo. Calma, galera, calma. Ainda tem 20 minutos de tempo normal, fora os acréscimos que o juiz não vai economizar, eu tenho certeza disso. Olha só, o Jefferson perdeu, ficou com o Newton. Newton chutou pra frente, ficou com o Cleidson, jogou lá para o seu filho Juan, na marcação dele, o Newton ficou, dominou errado, lateral que favorece a equipe do Guarani. Lateral já cobrado para o Jefferson, dominou errado ali o Cleidson. O Cleidson em todos os jogos, disso que a gente observa, ele saía ali na metade do segundo tempo, ou até no intervalo. Hoje está aí ficando muito tempo. Jogo decisivo, né? Aqueles jogadores mais qualidade, eles tendem a chamar o jogo para eles. E não está sendo diferente com o Cleidson. Olha, o Jefferson colocou na frente, ele é perigoso, ele é veloz, cortou pro meio, para um, para dois, errou, e a bola ficou lá em cima, já saiu jogando o Dionísio, chegou lá no Diego, tentando matar a jogada, não consegue, o Diego jogou o Dionísio, cai! Rapaz, será que tropeçou a idade? Dionísio! É o sol. 341 telespectadores simultâneos. Vila Real versus Guarani. Guarani versus Mateuzinho. Não vai dar essas faltas, Mateuzinho. Olha só o Maciel, o Maicon na bola. Tira bonitinho ali o Maicon. Olha o Dionísio, dominou. Levantou a cabeça, deu pro Maciel. O Maciel levantou, tocou para o Gerson. Agora ficou exposto também a equipe do Vila. Mas tá jogando errado demais o Guarani. Não consegue ficar com a bola. Olha o Francisco, Coutinho na marcação. O Francisco virou em cima dele. Agora o Maicon vem, tenta tirar, ainda toca na bola. Que jogador é esse, Francisco? Olha o Maicon! Mas eu chamei a atenção pro Maicon. O Maicon ouviu, hein? Ouviu. Verdade. Esse menino Francisco, algum dia eu vou fazer um podcast com ele, porque eu quero conversar com ele. Da onde esse menino veio, viu? Ele não é normal. E você observa, eu conversei com ele na primeira entrevista, quando o Vila Real ganhou, ele foi o melhor em campo. Se eu não me engano, é do Alecrim, tem 19 anos, mas parece que tem uns 30. Muito experiente, muito bom jogador, tá chamando a responsa e
Exatamente. Olha só, o escanteio vai ser cobrado pelo Eulerigo. Bola perigosa, bola na área. Quem vai chegar nela? O Jefferson cabeceou pro meio. Gleidson Raposão chutou. Luan chegou muito bravo. Que isso, o Maicon tá dentro da área. Sobrou pro Islander. Tocou atrás. Tira o Maciel. Será que ele pega? Não pega, não pega, não pega, não pega. Não pegou. E chutou ali no banco. Se pega em alguém no banco ali, arrancava a cabeça fora. Mais um rancurão. É, pessoal, o jogo tá demais. 27 minutos do segundo tempo, estádio municipal Oswaldo Rocha de Botuporã, Bahia. O Maciel ganhou, é lateral que favorece a equipe do Vila Real. Falta, Dilson. Falta. Olha só, já cobrou, ficou lá com o Luan. Agora o Jefferson já viu o Mateuzinho. Vai ficar homem a homem, Mateuzinho colocou na frente. O Nando chega rasgando, chega com tudo. Chegou também o Richard, colocou na frente o Mateuzinho. Tira ali a bola, o Richard de Cauê. A bola fica... Quem tá com a bola lá, rapaz, quase o Mateuzinho consegue ganhar de 2, mas a galera tá ligada na velocidade dele. Lateral que favorece a equipe do Guarani. Nós já temos 29 minutos do segundo tempo. Guarani 1, Vila Real 1. Com esse placar, o Guarani se classifica aí para a final. Se o Vila fizer mais um, tem pênaltis. Que isso, Coutinho? Lateral mal cobrado. Quem tá na bola é o Euler. Quem chegou também foi o Maciel. Falta. Se o Michael tiver amarelo, pode ir pro chuveiro, viu? Tem não. Ele já veio sabendo que não tinha e já veio para isso. Então a dupla de zaga está amarelada? É isso mesmo? O César e o Maicon? Maciel pediu para sair, viu, Adilson? Olha só, quem tá na bola agora é o Tica, jogou essa bola na área, tirou de qualquer jeito, vai sobrar pro Newton, chutou pro meio da área, perigoso, tirou, que isso, jogador Diego, deu uma de zagueiro agora o Diego, sobrou agora com o Islander domina, opa, só que roubada de bola do Jefferson, pode ser que tem um contra-ataque mortal, olha só, o Jefferson cortou pro meio, cortou 1, cortou 2, cortou 3, o Mateuzinho tá impedido, não tá, cortou pra esquerda, bateu dali, é gol! Gol! Na marca dos 30 minutos do segundo tempo, o erro do jogador Tandy, uma roubada de bola do Jefferson, tocou pro meio da área, a zaga falhou, sobrou com o Mateuzinho, puxou pra esquerda que é boa e tá lá, e no momento o placar mostra, Guarani tá com 2, o Vila tá com 1, o Guarani com 1 a menos, Adilson consegue chegar ao gol, Adilson. Você acabou de falar aí, Maílson, o time do Vila Real, por 1 minuto, teve aquela desatenção e esse time tem muita qualidade. O Jefferson achou o Mateuzinho, que com muita confiança cortou o zagueiro e colocou no canto esquerdo. E a bola continua rolando e tem início de confusão aqui, de torcedoras aqui no nosso estádio hoje. Um perigo, rapaz. Vamos acalmar a mulherada brava aqui no estádio, isso é perigoso. Olha só, a bola tá rolando enquanto tem confusão de mulheres aqui hoje no estádio. O negócio tá danado, Adilson. A mulherada tá na lancha, tá tudo bravo. Vamos lá, e tá jogando a bola. 2-1 para o Guarani. 31 minutos do segundo tempo no estádio municipal Oswaldo Rocha. E tem o quê? Fumacê. É. Sinalizador. Sinalizador. De gosta dessas coisas, ó. Cadê o policiamento? Tem que ter policial feminino aqui também, né, Adilson? Exatamente, a galera tá. É o que eu falei, né? As duas torcidas estão fazendo
Olha só, enquanto isso, agora a gente não consegue enxergar na nossa cabine. Quem tá na bola agora é o Nilton Oliveira. Opa, homem, nem sei quem tá na bola. Quem tá na bola agora é o Diego Costa. Pessoal, aqui subiu uma fumaça na frente da cabine aqui. Tá atrapalhando a nossa, ainda bem que minha filha tá aqui dentro. Que bagunça só! Olha só, o Maicon cabeceou pra frente, a bola sobrou com o Richard Cauê, número 6. Richard tá na bola, ele é bom de bola, esse Richard jogou na frente, que tá na marcação dele. Agora o Dudu Maciel chega, e o Maciel tinha pedido pra sair quando saiu o gol, deu aquela força e continuou no jogo. Olha esse sinal. Agora tá vindo pra cá um cheiro forte. Vamos proibir isso aqui na frente da cabine, não dá certo não. Olha só, sobrou, tira de Dionísio, chutou no próprio jogador. Sobrou com quem? Goleiro tirou, não sobra com o Maciel. Agora vai jogar pra lateral, o Duda dá um empurrão no Maciel que cai. O juiz manda seguir, tudo isso tá valendo. Agora se a gente não ficar em pé, a gente não enxerga, viu? Verdade. Agora precisa pedir a presença da polícia aqui, porque a coisa tá saindo do controle, né? Exatamente, elas têm que vir aqui no portão, dar uma olhadinha, né, pelo menos, porque a mulherada é uma jogando água pra outra jogando água nenhuma, ainda bem que é água, se fosse cerveja, né, que é mais caro, é complicado. Complicado, é o que eu falei, as duas torcidas estão apoiando, muito bonito, maravilha o trabalho das torcidas, né, que é isso, apoiar o time, mas não pode sair do controle. Beleza, e bola tá rolando, o bicho tá pegando aqui na frente da cabine. Já coloquei até minha filhinha de 1 ano e 4 meses aqui pra dentro, rapaz, porque Deus me livre de uma bagunça dessa. Olha só, subiu mais uma torcedora aqui da equipe do Vila Real e tá aumentando o quartel do Vila. Olha só, bola perigosa, ficou com o Juan é perigoso, jogou pro meio, devolveu para o Tandinho que bateu de fora, pegou no Nilton Oliveira, agora tá com o Diego Costa, o Diego também, o Cleiton jogou lá em cima pro seu filho, Juan tira Nilton Oliveira, sobra para o Tandinho é bom de bola, colocou na frente, o Nilton ganha força e tem desvio lateral que favorece a equipe do Vila Real. Já Adilson fala, não dá muito tempo de falar, eu tô com sede, Adilson, pega água pra mim, jogou aqui embaixo, o Dionísio subiu, sobrou no meio sozinho, quem vai chutar, pênalti! Pênalti para o Vila Real, o Arodinho forçou a barra. Ô Maílson, eu achei um lance normal, mas a arbitragem tá muito nervosa, Maílson. O árbitro não pode ficar num nervosismo desse. Tem que controlar o jogo. A mulherada tá aqui brava na frente, jogando água na outra. Tem pênalti para a equipe do Vila Real com 35 minutos do segundo tempo, viu, Adilson? Pênalti a favor da equipe do Vila Real. Quem vai bater ele, o experiente Tica. E tem mudança, tá saindo o Maciel Amaral. E entrando lá o Roberto, o veterano Roberto, número 14, entrando em campo. O Tica tá na bola. Olha só o Tica, ele é experiente, ele é o cara do time. Ele saiu do gol, foi pra linha. Ele é bom de bola. Do outro lado tem um paredão chamado Hernando. Ele já pegou pênalti nesse campeonato. De um lado Hernando, de outro lado tem o Tica. É o Ivan, partiu o Tica, olha só, vai bater! Gol! Gol! Na marca dos 36 minutos do segundo tempo, um pênalti a favor do Vila Real, convertido pelo jogador Tica. E agora o placar vai mostrar para vocês. De um lado o Guarani tem 2, do outro Vila Real, que não desiste nunca, também tem 2. E as mulheres estão bravas aqui na frente. Cadê a polícia, pessoal? O que vai acontecer? Mais alguém vai ser amarelado? O time amarelado também, viu? O time do Guarani tem 3 jogadores de defesa com cartão amarelo, mas
Exatamente, Adilson. 3 jogadores. César Ô, Maílson, essa situação aqui já tá fugindo do controle. já passou faz hora do limite. Viu? Exatamente, e precisa ser... Eita! Olha. Agora o bicho pegou aqui na arquibancada, molhou até a nossa cabine. Perdeu o controle aqui. Fecha essa porta aí, por favor, Luigi. Olha só, quem tá com a bola é o Chico Duda. Colocou na frente, vai sobrar com o Coutinho. O Coutinho tá na bola, levantou a cabeça, procura alguém, achou o Jefferson. Jefferson nela. O Jefferson vai fintar um, Vitor 2. Colocou na frente, não. O Diego escorrega. O Tica fica também. Olha só, o Jefferson falta e amarelo pra o Tica. Olha só, o Roberto tá nela, vai colocar na frente. É veloz, colocou nas costas do Richard pro Luan. O Richard chega lateral, que favorece a equipe do Guarani. Libera pra mim a tela aqui, coloca. Mas o jogo tá pegado dentro e fora de campo, né? Não precisa disso, né? Ainda mais vindo de mulheres, rapaz, é complicado. Molhou a nossa frente aqui, eu vou ter que chamar. A galera pedindo aqui pra colocar as imagens, não pode, gente. Não 365 pessoas curiosas pra ver a confusão. Não dá pra colocar essa confusão não, pessoal. Você tem mulher chorando do lado, menino chorando do outro, e tá uma loucura, viu? Lateral que favorece a equipe do Vila Real. 38 minutos do segundo tempo, Estádio Municipal Oswaldo Rocha. Jogo pegado, truncado, brigado. Olha só, o Roberto na bola, não, chutou pra cima. O Coutinho tá nela, o Francisco também. Coutinho cabeceou, sobrou com o Luan. Luan domina, procura alguém, achou, jogou pro Roberto. Na bola o Cleidson, brigou com o Roberto. Roberto ganha na força, na velocidade. O juiz marca a falta do Roberto no Cleidson. Mas a gente percebe que o que está acontecendo dentro do campo está saindo para a torcida, né? Exato. Ou melhor, não, o que está acontecendo fora do campo está caindo para dentro. Nesse momento é bem isso. É isso mesmo que está acontecendo. Olha, o Tica ganhou, o Dionísio ganhou na força do rádio, jogou, o Mateuzinho já correu. O Mateuzinho correu ao contrário agora, Deus, correu para trás. E a galera não está ligada que o time do Vila Real precisa de um gol. De um gol, não é isso? Exatamente, viu? 39 minutos do segundo tempo, o Vila tá com 2, o Guarani também tá com 2. Muda esse placar aqui, Broca, só dá uma mudada aqui, o Vila tá com 2. Aí, agora a policial saiu do lugar ali. E é 4 hoje, viu? Já pensou 4 policial desse pegando essas mulheres de cacetetada? Não pode, né? Eita. Olha só, os homens agora posicionou, olhou pra cá, falou, vai, brinca. Agora pronto, agora eu vou sentar aqui que eu sei que vai acalmar. Olha, o Nilton deu um bico, foi solado, a bola foi falta, não, a bola tá com o Luan, passou lá o Jefferson, o Luan já viu, jogou pra ele, muito forte, não deu certo, dominou errado, a bola tá com o Jefferson. Abre a tela grande pra mim aqui, Broca, que eu já quero pedir pra galera do chat, deixa o chat também aberto pra mim, pra gente já pedir. Pessoal do chat, vamos lá, quem é o melhor da partida para vocês até o momento? Tira lá o Coutinho de qualquer jeito. ...40 minutos do segundo tempo. Pessoal, para vocês, o melhor da partida. Vamos lá, o placar tá 2-2, Ded Carlito. Olha só, o Raposão brigou ali com o Mateuzinho ficou caído. O Raposão também, o jogador tá caído. Levanta, Matheus, vocês estão empatando, rapaz. Olha só, bola perigosa, tira lá o César. A bola vai sobrar com o Luan. Acorda, Mateuzinho. Não, o Luan tá com a bola. O Mateuzinho ficou no chão. E o Luan tá nela. Quem tá nela tocou lá em cima para o Roberto. O Roberto devolveu pro Luan. O Luan jogou lá em cima pra ninguém. Será que o Dionísio chega? Não chegou. Ficou lá em cima agora com o Nando. O Nando tá na bola. Nós temos quantos minutos, Adilson? Você fala pra mim, Adilson. 41 minutos, olha só o Cleidson, baixou, chamou no meio, a bola o Maicon rasga de qualquer jeito. Nesse momento, o Pageu todo adiantado, o Vila Real e o Guarani só se defende. O Mateuzinho parou ali, olha só, o Luan tentou tirar, não tirou. E a bola continua rolando, o Roberto tá nela, pode ser contra-ataque. Cadê o Mateuzinho que não movimenta? Dormiu lá o Jefferson, o Guarani volta andando, rapaz. Tá cansado esse time do Guarani. Olha só o Jefferson, toca lá em cima para o Roberto, que entrou agora, é sangue novo, tá com muita vontade. Tá impedido, Matheus. Tá impedido o Mateuzinho. Ô, Maílson, e teve uma inversão aqui no time do Vila Real. O Raposão nesse momento tá jogando de zagueiro. O Tica foi avançado. Provavelmente é para arriscar, chute, né? Arriscar aquele chute de fora da área. 42 minutos do segundo tempo, Estádio Municipal Oswaldo Rocha, Guarani 2, Vila Real também 2. Se o Vila fizer mais um, vai para pênalti. Se o Guarani fizer mais um,
se classifique, se manter assim o placar também da Guarani. Olha só, quem tá na bola é o Nando, jogo digno de uma semifinal. Olha só o Nando, pessoal, volta no chat pra vocês, o melhor jogador da partida. Eu já tenho a minha opinião. Olha o César, furou, sobrou no meio da área, tira o Coutinho, sobrou pro Juan pra fora! Pode ser a chance do jogo desperdiçada, Adilson. Que chance, bola claríssima, o gol aberto. Que jogador esse Coutinho, Adilson. Na hora certa ele trava o chute. E vem movimentação do time do Guarani ali, vai ter alguma alteração ali. Tiaguinho. Pessoal, vamos voltar em melhor jogador da partida. Eu quero a opinião de todos. Eu já tenho a minha eu vou falar daqui a pouco. Quando é 45, eu falo a minha opinião e desço lá para presentear o melhor jogador. Lembrando que vai ter um 7 de acréscimo aí. Eu acho que tem. Olha só, perdeu a bola lá. O Gerson ficou com o Newton. Newton chuta pra frente de qualquer jeito. O Nando tá nela. O Mateuzinho roubou, saiu lá de trás, ganhou. Ficou nela. O Jefferson. Arodinho marcou falta. Olha só, já cobrada a falta, a bola tá com o Diego Costa, Diego tá nela, levantou a cabeça, jogou lá em cima pra quem? O Dionísio tá na marcação, também chega lá o Roberto, tocou atrás, quem tá na bola agora é o Diego Costa, o capitão desse time, jogou pra área, o César tira de qualquer jeito, vai sobrar pro Mateuzinho, e agora tem perigo, esse homem corre mais do que notícia ruim. Quem tá na bola agora só é o Jefferson, vai virar aqui com o Luan? Não, tocou pro Matheus, que já finta ali o raposão, já colocou na frente de 1, de 2, sobrou com o Jefferson, está segurando como pode, vai girar o jogo aqui com o Luan, justamente aquela visão daquela hora, dominou o Luan, já viu o Mateuzinho, colocou pra ele mesmo, a marcação dele tem o Nando, olha só o Mateuzinho, ele tá tentando segurar, cavar um pênalti, ele tá tentando ganhar tempo, olha só o Mateuzinho, chamou o Nando pra dançar, o Nando foi, e não tem ninguém nessa área, tem que segurar aí o Guarani pra ganhar esse tempo aí, o tempo hoje agora é primordial para a equipe do Guarani, olha só, lateral que favorece a equipe do Vila Real. 44 minutos do segundo tempo, Vila Real 2, Guarani também 2. Para vocês, pessoal, o melhor jogador da partida. Vamos lá. Olha só a bola lançada nas costas dos três, sobrou pro Duda sozinho. Tira Maicon na hora H, rapaz. No ponto alto do chute. Chega o Mike, tira, Adilson. Olha só. Maicon vem destacando muito bem. Provavelmente vai ser um dos finalistas no prêmio de melhor jogador do campeonato, hein? Tem uma briga interessante entre os Exatamente. jogadores. Saindo o 10. Tirou o Luan, tirou o Luan e colocou o cansado, Tiquinho, né? Olha só, quem tá com a bola agora é o Diego. Tocou atrás para o Tica, jogou na bola, ela vai quicar, o Newton tira de cabeça, sobra lá para o Tiaguinho, entrou agora, tá com vontade, tem velocidade, vai colocar na frente, já começou a mancar, que ele tá usando uma cocheira, ele viu o Mateuzinho, vai alçar essa bola, que perigo, Mateuzinho, pode ser que se o goleiro vier, faz um pênalti! Pênalti para a equipe do Guarani, eu avisei, se o goleiro vier, ele vai fazer pênalti, Adilson. Maílson, você leu muito bem a jogada, o goleirão chegou atrasado, o Mateuzinho é um raio. Eu avisei, essa era a válvula de escape, e eu falei, se jogar e o Mateuzinho for tocado na área, pênalti, Adilson. E a galera aqui, nenhuma confusão no chat pra saber quem é o melhor jogador. Olha, pra mim até agora quem tava sendo o melhor jogador da partida era Jefferson Negro, pelo gol e pela guerra que ele tá tendo. Agora, eu não sei quem vai bater esse pênalti. É ele? Então se ele fizer, o meu pensamento vai se manter mais ainda. 398, viu, Adilson? Só 2. Que maravilha, recorde, hein? Desse ano é recorde. Mateuzinho tá caído. Adilson, é o seguinte, olha pra mim aqui, vamos conversar nós dois, olha a olho aqui. Se esse gol do Guarani sair, finaliza, né? Já vai pra final. Provavelmente porque o juiz, ele não vai dar muito acréscimo nessa partida. O jogo tá muito pegado, corre o risco de ter confusão no final. Ele não vai dar muitos minutos de acréscimo e mata. Falando desse lance, Adilson, o goleiro precisava sair ali não, Adilson. Tinha um zagueiro já ficou correndo atrás do Matheus. Também achei, o goleiro saiu, não tinha necessidade alguma. Tinha, e ele já saiu decretado a derrubar o jogador. Porque não tinha outra saída, o Mateuzinho ia dominar a bola. E você percebe, Adilson, que o Mateuzinho, durante o jogo todo, foi aquele cara que segurou 2, 3 zagueiros, que agora mesmo aqui, ele segurou quase 1 minuto essa bola, justamente esperando essa falta chegar, nessa chance. Exatamente, e... Você havia falado sobre o melhor da partida, você não perguntou ainda. Recorde mais uma 414, vez. Que Adilson. maravilha. Pessoal, o melhor jogador da partida, eu já vou perguntar aqui. Deixa esse lance, Caio, eu já vou perguntar pra vocês aqui. Exatamente. O chat, a maioria foi quem, Adilson? Dá uma olhadinha rápida aí pra gente. No chat aqui a galera tá falando em Duda, estão falando em Tica. Daqui a pouquinho nós vamos... Mateuzinho também tá sendo bem voltado aqui no chat. Mateuzinho, depois eu falo.
Beleza, vamos lá. Tem pênalti a favor da equipe do Guarani. Essa equipe guerreira do Guarani tem pênalti, tem pênalti. Quem tá na bola é o Jefferson Nego bom de bola. Ele já fez um gol, ele já deu assistência, ele já roubou bola no meio, ele já brigou, ele já fez de tudo um pouco. Pode aí se sacramentar como o melhor da partida hoje. Olha só, quem tá na bola ele é o Jefferson, do outro lado o goleiro Alexandre, é isso? É o goleiro Alexandre, ele que pega de boné, ele é diferenciado. Olha só o Jefferson, ele que é do Flamengo de Guanambi, ele é reforço do Guarani. Partiu o Jefferson, estilo Neymar, bateu! Gol! Gol! Na marca dos 47 minutos do segundo tempo, o Jefferson Nego faz o seu gol de pênalti, o segundo da partida, e decreta a classificação do Guarani, primeiro finalista do 17º Campeonato Municipal de Botuporã. E agora vai esperar o resultado de Flamenguinho e Professores. Adilson, eu quero o seu voto de melhor da partida, Adilson. Maílson, eu vou votar no Mateuzinho e vou explicar por que meu voto é pro Mateuzinho. Olha, em um momento mais difícil do jogo, quando o Guarani perdeu seu centroavante, o Mateuzinho assumiu esse time, pegou a bola e... Que chutaço do Tica! E segurou muito bem o jogo, além de ter feito o segundo gol, que foi, como se diz, que foi... Crucial pro momento da partida. Você vota em Mateuzinho. Você vota em quem, Sidney? Não tirando o mérito do Jefferson, mas pra mim Mateuzinho jogou muito, se entregou muito e... O meu voto é pra Jefferson Nego, viu? Eu vou ver agora com o B, vamos ver o que B fala. Passa pra B o microfone lá, Dilson. Alô, Everton. Eu vou descer lá, vocês vão ficar ouvindo o retorno. O melhor jogador da partida pra você? Eu vou no Jefferson hoje, hein? Fez uma bela partida no campo. Beleza, pessoal, e agora? Vamos perguntar. Então, empatou no chat, quem ganhou foi Tica, aqui 2-2, você vota em quem, Lid? Jefferson. Pronto, para pegar uns torcedores aqui, passando por aqui, para desempatar, melhor do jogo, Jefferson Nego. Vou descer para entregar o prêmio. Beleza, Maílson. Beleza, pessoal, tô descendo aqui para entregar o prêmio de melhor da partida. Que jogo maluco, que jogo, obrigado. Ai. Quero ouvir o grito da torcida aí. Olha que lance perigoso Tem agora. falta ali no meio de campo. Isso. Ouviu? Beleza. Adilson, me ouve? Vou narrando aqui, viu? Já tô aqui embaixo aqui para entregar o prêmio de melhor da partida. Enquanto isso, vou narrando o jogo. Olha só, bola na área, nas mãos do goleiro Alexandre. No momento, o placar momentâneo, Guarani tem 3, o Vila Real tem 2. Lembrando que com esse placar, o Guarani será o primeiro finalista do campeonato botuporense aqui em Botuporã. É o 17º campeonato. Vai ficar aguardando aí o jogo de Flamenguinho e Professores. Olha só, bola aqui pro Tica, guerreiro Tica. Joga muito esse rapaz. A marcação dele, o Thiaguinho, venceu. Falta que favorece a equipe do Vila Real. Adilson, me ouve? Pronto, o próximo aqui é o banco do Guarani, rapaz. A galera do Guarani doida que o jogo acabe. Lembrando que o Guarani, mesmo se for empate aí, vai se sagrar aí. Olha só, o Tica bateu dali direto pra fora. E é isso aí, pessoal. A galera tá inflamada aqui e já tá na hora de finalizar a partida, quarta árbitra. Já passou o tempo, vai finalizar o árbitro central, o Haroldo.
Guarani 3, Vila Real 2, jogo no digno de semifinal de campeonato aqui de Botuporã. Deixa eu ver se vai finalizar agora. Final do jogo no Estádio Municipal Oswaldo Rocha. O Guarani com um jogador a menos praticamente todo o jogo consegue se sagrar primeiro finalista aqui do 17º Campeonato Botuporense de Futebol. É jogão de bola aqui, Vila Real e Guarani. E vamos já procurar o melhor da partida para entregar o prêmio. Adilson, me ouve, Adilson? Pronto, eu vou encostar aqui para entregar o melhor. Se falhar, você me avisa, beleza? Pronto. Aí tá bom, Guel? Vamos procurar aqui o melhor jogador da partida. Tá me ouvindo bem, Adilson? Pronto. Já tô aqui, pessoal, para entregar o prêmio de melhor jogador da partida para o jogador, o Jefferson Nego. Ele que é atleta aí do Guarani, fez 2 gols hoje, brigou demais, carregou a bola na hora certa, fez o que tinha que fazer. Jogador experiente aí. Tudo tranquilo daí, o áudio? Pronto, deixa ele chegar aqui pra gente entregar o prêmio de melhor da partida. Cadê ele? Tá vindo ali o jogador Jefferson. Lembrando que aí vocês podem mudar de link daqui a pouco para Flamenguinho versus Professores. Boa tarde, Jefferson Nego. Olha a torcida lá te aplaudindo, de pé. Parabéns pela excelente partida que você fez hoje. Eu acho que foi a melhor de todos os tempos, do tempo que a gente vê você aqui. O Eric foi expulso aí com 15 minutos, né, do primeiro tempo. Atrapalhou um pouco aí a programação de vocês. Mas você foi lá, meteu o seu gol. Rapaz, ficou difícil. A galera invadiu. Calma aí. Deixa os caras comemorar aqui. Que coisa, hein? Peraí, deixa eu entregar. Cadê ele? Vem cá, Jefferson. Vem cá, Jefferson. Toma aqui seu prêmio, né? Dedica seu gol para quem você quiser. Fala próximo ao microfone. E parabéns aí pela vitória e pelos 2 gols de hoje. Muito obrigado, boa tarde. Muito feliz pela vitória, pela classificação e por ter feito os 2 gols. Agradecer a Deus e a toda a torcida por estar nos prestigiando do começo ao fim do campeonato. E esse prêmio vai dedicado a eles. Muito obrigado. Beleza, pessoal. Vocês ouviram aqui o Jefferson Negro, lá direto de Real Santana. Reforço aí. Valeu, Jefferson. Parabéns à equipe do Guarani. Pode finalizar daí, pessoal, e vamos pro próximo jogo. E agora vocês podem ficar ligadinhos aí no próximo link, né? Que vai vir mais uma grande partida. E uma partida que vai ser pegada assim como essa que terminou. Valeu, galera. Abraço. Só vai lá e já ativa o próximo